Fala rapaziada, saudações vascaínas, e ontem rolou a entrevista do Levenciano lá pro canal do Mário Coelho, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tudo que aconteceu aí ao longo dessa entrevista. Teve Levenciano confirmando reviravolta na justiça, confirmando que vai ser o presidente do Vasco da Gama, também falando ali sobre o tempo que o Vasco vai demorar a chegar no nível do nosso maior rival se essa gestão continuar no poder. Só para vocês terem noção, segundo o Levenciano, são 115 anos aí para o Vasco chegar no mesmo nível que o nosso maior rival, caso Jorge Salgado se perpetue no poder do clube, e muitas outras novidades envolvendo aí Levenciano, Vasco e essa pavorosa atual gestão que está no nosso clube. Então não percam o vídeo de hoje. Vamos falar também sobre vice-presidente do clube pedindo para sair, não querendo mais ser o VP do Vasco, pedindo demissão. Falaremos também sobre novo reforço e muitas novidades. O vídeo está imperdível, então é claro, se vocês querem ficar por dentro de tudo que está rolando aqui no nosso Gigante, não percam o vídeo de hoje e fiquem ligados também aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, rapidinho, eu vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que tá chegando aqui no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E também pedir para você deixar aqui nos comentários o que você acha dessa atual gestão que está dentro do clube, desse atual momento, dessa atual bagunça que está instaurada dentro do nosso Gigante da Colina, e também relacionada a tudo que vai acontecer nesse vídeo, sobre VP, vice-presidente saindo do Gigante, sobre ali a entrevista do Levenciano e todos os outros assuntos. Mas vamos lá, sem muita enrolação, deixe seu comentário, mas vamos falar de Vasco da Gama. Vou começar falando aqui sobre o que aconteceu ontem na vice-presidência do clube. O VP do departamento jurídico do Vasco da Gama, o nome dele aí é José Eduardo Mendonça, que esteve inclusive na gestão da Alexandre Campelo, o que de fato mostra e evidencia que a gestão de Jorge Salgado é o mesmo, mais do mesmo da gestão da Alexandre Campelo, porque diversos membros ali que estiveram junto com o Campelo estão juntos com o Salgado. E ontem, né, tivemos a notícia que o VP ali do patrimônio, o VP jurídico do clube, pediu para sair. Ele aí não aguentou esse momento atual do Vasco. Segundo ele, por motivos pessoais, não deixou evidente qual seria o principal motivo pela sua saída, mas pediu demissão do clube, ou seja, não é mais o VP de patrimônio do Vasco da Gama e agora está dentro do grupo de conselheiros do Vasco. Então, realmente, o primeiro já abandonou a barca, o primeiro já pediu para sair, dentro aí dessa gestão que, de certa forma, demonstra uma incapacidade tremenda e a bagunça que está implementada dentro do nosso clube. Mas vamos seguir e falar também rapidamente sobre o decreto que ontem aí esteve no Rio de Janeiro, né, consolidado, o novo decreto, e ocorreram mudanças aí no futebol. Segundo aí a Federação de Futebol, né, do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, falou que os jogos no estádio do Maracanã, São Januário, Engenhão, jogos aqui no Rio de Janeiro e tanto em Niterói não poderão acontecer. Ou seja, há dúvida se o Campeonato Carioca irá permanecer ou não, dentro aí das datas de sexta-feira, dia 26 de março, até o dia 4 de abril, na segunda, sem ser essa próxima semana a outra, ou seja, durante uma semana, jogos não podem ser realizados aqui no Rio, e a federação ali vai ainda conversar com os clubes para ver o que será feito. Por enquanto, Carioca vai rolar normalmente, mas podem aí para frente acontecer mudanças e acabar anulando e suspendendo por determinado período o Campeonato Carioca. E vamos agora, antes de falar sobre tudo que rolou na live de ontem, né, do Levenciano, sobre novo reforço. O Morato ali, um jogador sim de qualidade, isso tem que ser assumido, é fato, um jogador que aparentemente demonstra, né, ser um bom reforço para o clube, um jogador novo, que tem habilidade, tem passagens por clubes como São Paulo, Bragantino, clubes também de fora aqui do Brasil, quase certo aí com o Vasco. Ele estava com uma lesão no pubis, né? Por isso não tinha ainda acertado e assinado o contrato em definitivo com o Vasco até o final desse ano. Porém, tivemos notícias que o Morato está há dias e nos próximos dias, inclusive a situação do Morato pode ser definida e ele pode ser concretizado e oficializado como novo reforço do Vasco da Gama. Volto a repetir, ele estava esperando estar 100% por conta da lesão do pubis para assinar o contrato com o Vasco, já melhorou, já está bem fisicamente, então ele pode dar o máximo ao clube. Por conta disso, vai assinar nos próximos dias até o final do ano de 2021. Aliás, ou seja, até o final do ano, o Morato é jogador do Vasco aí por empréstimo. E agora vamos ao assunto principal, vamos falar de Levenciano,
Vasco da Gama, Jorge Salgado, essa atual gestão e tudo que rolou aí na live de ontem, uma live que o Levenciano deu ao lado do Mário Coelho, no próprio canal do Mário Coelho, né? Uma live muito maneira, que o Levenciano demonstrou vários pontos que estão acontecendo dentro do nosso clube, falou também sobre o seu projeto, falou sobre as bagunças que vem acontecendo dentro do Vasco e muitas novidades aí que irão acontecer daqui pra frente, a gente vai falar sobre tudo. E ele começou aí essa live, essa pequena entrevista falando sobre esse atual momento do clube, né, rapaziada? Mas principalmente sobre ali o início das eleições. Ele disse que o processo da queda do Vasco, a gente sabe muito bem o momento atual do nosso clube, são 5 jogos aí nessa temporada e nenhuma vitória, um treinador que de certa forma até o momento não entregou nada, uma gestão que está há 4 meses com salários atrasados, e ele falou que essa bagunça, esse processo de queda do Vasco, até mesmo o rebaixamento para a segunda divisão, começou lá no dia 7 de novembro, às 10h35 da noite, quando aquela bagunça, né, foi instaurada dentro do clube, luz apagando, pessoas não conseguindo votar, urna sumindo e diversas coisas que aconteceram ali naquela eleição do Vasco que demonstram a bagunça dentro do nosso clube. E o Leven citou que o processo e o início da queda começaram lá. Disse mais, disse que a política do Vasco é totalmente tóxica e que essa gestão é uma continuidade da gestão do Alexandre Campelo, que de certa forma evidencia muito bem o que demonstra esse atual Vasco. Também falou sobre salários atrasados, uma coisa que realmente é muito bom ser falada nos nossos vídeos, que a gente até esquece às vezes. Mas o Vasco já está com salários atrasados há muito tempo, e o Leven deixou isso bem claro, porque lá no início do ano passado, aliás, antes da pandemia, o Alexandre Campelo renegociou uma dívida que tinha com jogadores referentes aos salários atrasados, ou seja, o Vasco tinha algo em torno de 4 meses de salários atrasados, mais direito de imagem, FGTS, e o Alexandre Campelo simplesmente pegou essa dívida, dividiu em 12 vezes e começou, né, a pagar mensalmente. Infelizmente, nada foi pago, as dívidas ainda precisam ali, essas parcelas serem pagas, ou seja, além dos salários atrasados atuais, tem dívidas referentes a outros salários atrasados lá do ano passado, do ano retrasado, e demonstram a bagunça que está no nosso clube, ou seja, o Vasco não tem somente 4 meses de salários atrasados, mas vai muito além, vai de parcela de dívidas, vai de parcelas de salários atrasados, o que demonstra essa bagunça atual do nosso clube. Confirmou que a eleição atual está sob júdice, essa diretoria está sob júdice, não tem nada ainda decidido dentro do clube. Ele confirmou que vai entrar dentro do Vasco da Gama e vai ser o presidente eleito do clube. Ele vai sentar a cadeira, falou, é claro, sobre o julgamento que vai rolar aí no dia 6 de abril e tem grande chance dele ser, sim, realmente o presidente do clube. Falou para o torcedor, inclusive, não ficar com expectativas, para não se frustrar caso venha um resultado negativo, pois além desse processo tem outros, e falou, citou o exemplo lá das eleições de 2008, quando depois de 2 anos, né, mesmo o Eurico tendo ganhado a eleição, o Roberto Dinamite, depois de 2 anos, conseguiu entrar no poder, ou seja, o Levenciano disse e confirmou que não sabe o momento certo, mas em que algum momento ele vai se tornar o presidente do nosso gigante da colina. Falou também sobre o atual momento do Vasco perante o mercado, falou que o Vasco não tem credibilidade alguma com relação ao mercado, tanto ali de jogadores, tanto de patrocínios. A camisa do Vasco é muito maior do que vale hoje em dia, né? Porém, por conta do déficit financeiro, por conta dos problemas que existem dentro do clube, qualquer dinheirinho que entra já é algo positivo, ou seja, a marca não faz trabalho, nem tem trabalho nenhum para estampar ali a sua marca nas camisas do Vasco da Gama, e falou que o Vasco, ainda por cima, é um clube de refúgio de empresário. E a gente pode ver isso muito bem através das contratações. Marquinhos Gabriel, Hernando, com todo respeito a esses jogadores, mas são jogadores que não teriam espaço em nenhum clube. Nem no Cruzeiro o Marquinhos Gabriel teve espaço, e no Vasco ele chega para ser titular. Ou seja, é sim uma vitrine de refúgios para empresários. Falou também sobre um ponto importantíssimo com relação aí a Vasco e Flamengo. A gente sabe muito bem que, com todo respeito ao nosso maior rival, mas é um clube que está à frente com relação à economia, finanças. O nosso maior rival está à frente do Vasco, isso é uma vergonha e, de certa forma, traz sim muita tristeza para o torcedor. E o Levenciano falou mais, o projeto dele é um acelerador de receitas, é simplesmente pegar essa dívida do Vasco e jogar ela cada vez mais para perto, né? Primeiro zerar a dívida e reconstruir o gigante da colina e acelerar as receitas atuais do clube. Ele falou que nesse planejamento financeiro, que essa atual gestão do Jorge Salgado o Vasco vai demorar algo em torno de 115 anos para se equiparar ao rival, para chegar no mesmo nível financeiro e estrutural do Flamengo, que é simplesmente uma vergonha. E caso, né, essa atual gestão tenha um excelente
percurso, né, nesses 3 anos, consiga levar o Vasco para a primeira divisão nessa próxima temporada, reestruture, pague dívidas, aí o tempo mínimo passa a ser de 115 a 41 anos. Ou seja, nesse jeito que o Vasco tá, para a gente chegar no nível financeiro e estrutural do Flamengo, vai demorar muito, o que é uma vergonha que não pode acontecer com essa Cruz de Malta. Porque o nosso gigante da colina tem que estar acima do nosso maior rival, não há 115 anos de chegar um dia perto aí estruturalmente do nosso maior rival, que não cabe nem mesmo falar o nome aqui no vídeo. Então, rapaziada, muita coisa rolou ontem, muitos assuntos, muitas conversas, muito além do que eu falei no vídeo de hoje, né? Ele ainda falou mais. O Vasco não tá dando certo não é por causa do Vasco, mas porque as pessoas não têm capacidade para entender o tamanho do clube, e detonou aí tudo que vem acontecendo atualmente dentro do Vasco. E tem muito mais assunto para falar. Eu vou dar aqui uma dica para vocês querem saber de tudo que rolou, tem um canal aqui embaixo que é o Corte de Notícias do Vasco da Gama, onde vai estar lançando aí diariamente parte dessa entrevista coletiva em pequenos vídeos que você vai poder olhar através de tópicos tudo que rolou, uma oportunidade muito boa. Tá aqui o link na descrição, vai lá dar uma olhada para você ficar por dentro de tudo, exatamente tudo que rolou nessa entrevista, através de pequenos vídeos separados com o assunto que você quer dar uma olhada. Então vai lá, corre no canal, porque tem muito assunto aí, muito além do que eu falei aqui. Então, eu vou deixar um vídeo aí do próprio Leve esse ano para terminar o vídeo de hoje, antes de me despedir. Então, eu só quero, aliás, me despedir para vocês e depois vocês ficam com o vídeo do Leve. Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você curtiu, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar aqui o seu comentário do que você acha de tudo que está rolando dentro do nosso gigante da colina, essa bagunça, essa vergonha, essa humilhação e falta de respeito que o torcedor tem passado ao longo desses últimos anos. Mas muito obrigado, um grande abraço a todos e, como eu sempre falo aqui no meu canal, é claro, saudações vascaínas, e fiquem aí com o vídeo do Leve esse ano. Que depois da experiência de ter entregue um dinheiro na mão de um gestor que não fez nada de efetivo, porque o que o torcedor queria? O torcedor queria que aquilo ali fosse revertido em time, em craque, em esportividade. A torcida não queria pegar aquele dinheiro aí e que ele pagasse o Carlos Leite. A torcida não queria que ele pagasse o BMG com aquele dinheiro. Isso podia esperar. A torcida queria que com aquele dinheiro ali ele montasse um time, contratasse 2 craques para fazer frente com os nossos rivais. Era isso. Não é possível que os gestores não leiam claramente o que o torcedor do Vasco quer, pô. O que o torcedor do Vasco quer é isso. Não adianta você querer gerir o Vasco para ficar dando aula de educação financeira para torcedor. O torcedor tá cagando não para essa... O torcedor quer que o time entre em campo e o outro trema. Que você vibre com gol, caralho. Que você ganhe a porra da partida do rival. O Campelo passou a gestão inteira sem vencer o Flamengo. Nós fizemos 12 partidas com o Salgado, ele ganhou uma. Foi a do rebaixamento contra o Goiás. Porra. Que merda de Vasco é esse? A gente não quer isso. Agora eu não estou falando aqui como candidato, como potencial presidente eleito, como agente, como torcedor do Vasco. Eu quero um Vasco que entre em campo e dispute títulos dos campeonatos que fizer parte. Eu tenho vergonha de olhar para o meu filho, João Pedro Borges Levenciano, e mostrar para ele uma tabela de classificação do Campeonato Carioca com um clube que eu fiz ele torcer em 11º lugar. Tomem vergonha na cara. Não queremos esse Vasco. Nem que a gente tenha que fazer o cara que for. E aí tem um maluco de um vascaíno que faz, que estuda, que apresenta, convida vocês, e vocês não têm sequer a humildade de ler, de ouvir.